É isso então, gente. Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todo mundo. Noite. Lembrando que essa gravação vai ser disponibilizada a vocês depois, a posteriori. Jocelaine, boa noite. Entrou agora aqui com a gente. Você entrou na hora que a gente começou mesmo. A gente tem que sempre cumprir um protocolo de início, né? Primeira aula. Sempre legal que a gente se apresente, que a gente se conheça. Por mais que vocês já tenham feito esse protocolo em todas as outras aulas da semana, é legal que Sinceramente, sim. vocês, pelo menos, me conheçam, que eu conheça vocês, né? Por mais que vocês já estejam tendo encontros juntos ao longo dessa semana. A Simara agora está com a gente. Oi, Simara, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou quebrar esse gelo inicial, vou me apresentar, e aí depois a gente vai seguindo uma ordem aleatória à medida que o pessoal for, à medida que vocês forem sentindo assim liberdade e tal. É um processo que tem que ser natural. Com o tempo a gente vai criando uma intimidade um pouquinho maior, por mais que seja por um tempo bem enxuto, né, pequenininho. Então, mas ainda assim, deixa eu me apresentar. O meu nome é Airan. Eu faço letras na UFJF. Estou no oitavo para o nono período da graduação. Já dou aula há algum tempo. Eu já sou professor, já dou aula em cursinho popular há algum tempo. Mara, seu microfone tá ligado. Desculpa. Simara, agora tá tudo certo. Eu já dou aula há algum tempo e sou apaixonado por isso. Eu faço parte de alguns cursinhos na cidade, entre eles, não sei se vocês conhecem o Garra, da UFJF. Lá eu sou diretor do departamento de ensino e organizo a parte de aulas e tal, coordeno essa parte. Faço parte de um grupo de pesquisa. Ah, conheceu, Juliana? Pois eu quero saber, então. Eu faço parte de um grupo de pesquisa na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre carnaval, uma das minhas grandes paixões. Vocês vão ver, com o decorrer das nossas aulas, as várias citações que eu faço sobre escolas de samba, sambas de enredo, desfiles de escolas de samba. É uma parada que eu gosto muito de usar dentro das aulas, para a gente fazer vários links, intertextualidades e conhecer juntos essa maravilha, esse maravilhoso mundo do samba, né? Arte legitimamente nossa, né? Isso é uma das minhas bandeiras dentro do exercício da docência, né? Da aula. Então, eu gosto muito. Digamos que você tenta fazer um entretenimento na aula, né? Pra tipo, a aula ficar mais legal. Eu não entendi, Leandro. O seu microfone está, Tipo, acho que faz, foi desfocado. tipo, você faz um entretenimento dos alunos, com os alunos, pra aula ficar mais interagível. Com certeza, para que não só vocês se sintam bem, eu acho que o espaço da sala de aula, e certamente muitos professores falaram isso com vocês, e eu comungo dessa mesma opinião, eu compartilho, né, dessa mesma opinião. O espaço da sala de aula tem que ser uma construção de todos nós aqui. Todos nós estamos construindo esse espaço, por mais que virtual, estamos construindo esse espaço coletivamente. Então, eu tenho minha função aqui, vocês têm as funções de vocês, e a gente junto constrói. Ninguém é mais importante do que ninguém, eu sou mais importante. Não tem isso. Não tem isso. Pelo menos nas minhas aulas não existe isso. Eu trago os temas e, a partir dessas discussões, a gente constrói junto. Então, eu quero que sempre vocês fiquem absolutamente à vontade para ligar a câmera, ligar o microfone, perguntar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, sabe? Isso é mais do que fundamental, isso é imprescindível para um momento tão difícil como o que a gente está vivendo, né? Essa falta de contato, de interação. Então, em vez de eu estar atrás de uma lousa, de um quadro e tal, com um pincel, com giz, com do que for,
Eu tô aqui na frente de um notebook, vocês estão na frente de celulares, computadores e tal, acompanhando uma aula 9 horas da noite numa sexta-feira. Então, já começo dando assim, parabenizando vocês por essa força e tal. Sem problema, Daniele. Sem problema nenhum. Mas já começo dando meus parabéns a vocês por 9 horas da noite estarem aqui com a gente. Não desmerecendo, evidentemente, quem não pôde participar, quem não consegue participar ao vivo, mas é muito legal ver vocês aqui nesse horário, numa sexta-feira, em plena sexta-feira. Então, que legal. Tomara que isso aumente para os próximos encontros. E assim, não vale a gente ficar também, eu ficar abordando com vocês, falando várias e várias coisas. O processo vai ser natural, ainda que em tempo muito curtinho. A gente está falando de agosto, desse finalzinho de agosto até o final de novembro, a gente está falando aí, uma pessoa de humanas, mas a gente está falando aí de 3 meses. Acho que são 3 meses, portanto, não parece tanto tempo, mas se a gente estiver aqui sempre junto e esses nossos encontros aqui, que, claro, podem mudar de dia, de hora, vocês sabem disso, né? Mas que inicialmente vão ser às sextas-feiras, às 9 horas da noite, vai ser um espaço para a gente discutir, construir junto, se divertir, rir, falar sério quando tiver que falar coisas importantes, pautar coisas que são relevantes, tanto para a vida de vocês, quanto para a prova, né? E eu acredito que a partir desses nossos debates, dessas nossas discussões, mesmo que a gente às vezes não fale diretamente sobre as provas, né? Tanto o PISME quanto a prova do Enem, eu acredito que todo espaço de discussão e de construção de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento, acaba traduzindo bons resultados na prova. Acho que é mais reflexo do que propriamente um enfoque que a gente tem que dar. Isso vocês vão ver muito nas minhas aulas, nas nossas aulas, melhor dizendo. Tá? Então, quem se sentir à vontade para quebrar o gelo, falar, e pode ficar à vontade, sabe, para comentar, para falar sobre si. Senão eu tenho aqui uma lista em ordem alfabética, eu posso seguir essa lista. Mas o Leandro já quebrou esse gelo. Pode falar, Leandro. Pode se apresentar para a gente. Boa noite, professora Adriana. Boa noite, alunos, alunas. Meu nome é Leandro Santos Miranda, tenho 18 anos, vou fazer Enem, pretendo cursar Medicina Veterinária e sou do Piauí. Maravilha. De onde você fala? Aí no A Piauí. cidade se chama Luiz Correia. Como? Luiz Correia? Sim. Isso. Ah, legal, maravilha. Muito bom ter você com a gente, viu? Fico muito feliz. Obrigado, primeira vez. Nem falei, né? Eu tô aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu falo daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, é até legal, né? Vamos saber como é que tá a nossa rede de contatos e de... Verdade. Aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, fica pertinho do Rio, pertinho de Belo Horizonte. Tá bom? Quem mais? Seguindo a ordem alfabética aí, meu nome é Lucas Leão Fernandes. Eu acho que eu devo ser um dos mais velhos aí, tenho 30 anos. Eu queria compartilhar algo também, Pode falar. que há muito tempo que eu não frequento, assim, sala de aula, turma, assim. Aí eu tô me sentindo, assim, super animado, sabe? Renovado e saber que as lembranças boas, quando estava na escola também, como o aprendizado faz falta para um desenvolvimento pessoal mesmo, até, ainda mais o português, quando a gente fala assim, da língua que é para se comunicar com as outras pessoas em si. Mas resumindo isso tudo, o meu objetivo é entrar para a arquitetura, fazer o curso de arquitetura, uma coisa que vem comigo, porque eu já trabalho com construção civil,
E eu também gosto de arte, fazer coisa bonita para as pessoas apreciarem. É isso aí. Mais para frente, quando a gente tiver mais intimidade aqui nas aulas, nós vamos querer ver alguns negócios seus aí, uns trem seu aí. Cê não vai escapar não de abrir essa câmera e mostrar umas coisas pra gente não, rapaz. De onde você fala? Eu estou falando aqui de São Pedro, sou da Cidade Alta aqui. Juiz de Fora, Minas Isso, Juiz de Gerais, Fora. São Pedro. Maravilha. A Jocelane tinha levantado a mão, então pode falar, querida. Então, meu nome é Juscelane, né? Eu sou de Juiz de Fora, tenho 18 anos. Não tenho certeza do que eu quero, do que eu não quero para a faculdade. Eu já tive uma experiência com o Enem, né? Não possuo uma experiência com PISM, até porque já acabei o ensino médio. E acho que é só isso. Mas isso a gente vai descobrindo, sabe? Um processo muito, muito diferente para cada pessoa. Eu descobri, quando eu queria fazer letras, logo no primeiro ano do ensino médio. Mas eu conheço amigos que decidiram assim, na hora de fazer a inscrição do SISU, decidiram o curso. Então isso é mais do que natural. E ao longo do tempo, às vezes a gente vai comentando aqui algumas profissões, vai debatendo algumas coisas, você vai vendo, você vai descobrir isso. Então, é um processo bem natural. eu sempre gostei de português, sempre gostei da área de humanos, assim. Então, provavelmente eu não vou para o outro lado. Então, talvez, assim, já passou também pela minha cabeça em fazer letras. Porque, tipo assim, não é só para real ser docente, sabe? Que eu gosto muito da escola, desse, sabe? Dessa energia que passa. Sim. E uma outra coisa que, tipo, me faz muito bem é que eu também escrevo. Eu escrevo poesia. Faço parte de um coletivo de hip hop daqui de Juiz de Fora. Legal. E juntamente com esse coletivo, que foi onde que eu, tá ligado? Que eu mais fiquei perto da cultura, que me fez esse negócio aí. A gente tá precisando de gente na letras assim, viu? Precisando de gente que quebra esses muros do acadêmico, dos poetas homens e canônicos e não sei o quê. A gente tá precisando dessa ruptura dentro das letras, viu? Demais da conta. Então, que legal, que legal. Tomara que as aulas de português sirvam para talvez incentivar esse seu desejo, quem sabe. A Daniele já se apresentou, falou que tá doente, mas você pode digitar que você fala aqui de Juiz de Fora, Daniele? Maravilha. Então, só o Leandro até agora saindo dos limites da cidade de Juiz de Fora. Quem mais se habilita para falar com a gente? Boa noite, eu sou a Gui. Boa noite. Moro em Viçosa, pretendo, né, prestar o Enem. Eu costumo brincar que eu não sou nem de humanas nem de exatas, eu sou de linguagens, porque são disciplinas que desde o início assim, da minha trajetória, né, escolar, eu sempre tive muita facilidade, né, e como eu tenho um sonho de passar comunicação social, então, assim, as minhas ferramentas, né, de trabalho, né, a língua é muito importante, né, para a vida, assim, não só para o vestibular, como para a vida. Muito colega da área, eu vou ficar muito feliz. Essas aulas vão ser maravilhosas. Vão ser maravilhosas. Tomara que, da mesma forma como para a Jocelane, tomara que seja um espaço muito, muito legal para você aqui, que a gente descubra coisas juntos, compartilhe coisas. Traga isso para a gente também, viu? Vai ser muito legal. Obrigado. Maravilha. Acho que está faltando só a Juliana, a Taislan e o Lucas. Se não quiserem falar, gente, não se sintam pressionados, nem pressionados, pelo amor de Deus, fiquem à vontade
para falar. Se quiserem, podem digitar aqui. Enfim, a gente vai quebrando esse gelo com tranquilidade, mas seria legal. Oi, meu nome é Thaislan, eu tenho 20 anos, sou de Juiz de Fora e eu pretendo muito fazer ou enfermagem ou medicina veterinária. Maravilha, maravilha. Enfermagem ou medicina veterinária. Legal, legal. Eu conheço muita gente dessa área, o pessoal fala assim, quando é apaixonado mesmo por essa área da saúde, é paixão mesmo, é coisa na veia mesmo, então, muito legal, muito legal. Ainda mais querer fazer enfermagem, porque isso é muito legal de se pensar, né? Porque é uma das profissões talvez mais nobres e importantes que a gente tenha dentro do sistema de saúde. E muita gente trata como se fosse uma coisa secundária, né? Depois dos médicos, das médicas. E sem enfermeiro, sem enfermeira dentro de um hospital, ou dentro de qualquer lugar de saúde, né? Um posto, qualquer lugar, né? Uma UPA, o lugar não funciona. Você pode ter certeza que não funciona. Não funciona. Então, muito legal mesmo. E aí? Lucas, Juliana, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Boa noite, Boa gente. noite. Meu nome é Juliana, eu tenho 18 anos, estou cursando o 3º ano do ensino médio. Essa é a minha primeira vez que eu estou participando do curso. Legal. Pretendo cursar psicologia. Sou de Juiz de Fora também. Acho que é isso. Tem amigos psicólogos, tem amigas que fazem psicologia e são encantadas com o curso. Então, assim, a gente vai conversando, pode perguntar, pode me mandar mensagem, todo mundo, aliás, né? Mas fiquem à vontade, eu consigo sempre encaminhar vocês para vocês conhecerem um pouquinho mais e tal. A gente vai conversando mais ao longo do curso, mas é muito legal o curso. E tem muita relação, olha, tem muita relação com letras, viu? Tem muita coisa relacionada a letras. Parece que não, mas tem. Lucas, fica à vontade se quiser falar, se quiser só digitar. Professor, acho que ele digitou no chat que o sobrinho dele estava fazendo Aqui tem barulho. um pouco de barulho. Ele explicou, porque não Sim, ia sim. poder falar pelo microfone, especificando Maravilha. o que o rapaz saiu. Não, tá perfeito, perfeito. Só digita pra gente de onde você é, Lucas. Isso aí, de Leopoldina, quer fazer nutrição. Maravilha. Então a gente tem uma turma aqui, imagino que outras pessoas também almejem outros cursos, outras frentes, né? Mas uma sala bem múltipla, isso é muito, muito legal, né? Isso é muito, muito legal. Gente, tomara que as aulas sejam bacanas, sabe? Que sirvam não somente para quem eventualmente queira fazer letras ou queira fazer um curso da área de humanas, isso não independe. Seja um momento prazeroso para a gente compartilhar conhecimento, para que a gente relembre. Uma coisa que nós utilizamos todo santo dia, toda hora, a todo instante. O nosso idioma, a nossa língua é de domínio pleno de todo mundo aqui que está nessa sala. A gente tem que começar a botar isso na cabeça inicialmente. Eu tenho muita dificuldade com português, eu não sei português. Claro que você sabe. Claro que você sabe. Se você está se comunicando em língua portuguesa, uma das línguas mais difíceis do mundo. Basta pôr em prática. Oi? Basta pôr em prática. Não só isso. A gente põe isso em prática.
Esse é o ponto. A gente usa isso na prática, a gente usa a língua portuguesa, a gente usa o nosso idioma, o nosso sistema de comunicação na prática. É um dos idiomas mais difíceis do mundo. A gente fala, nossa, o inglês, todo mundo inglês, não sei o que. Olha, eu tenho alguns conhecidos. Eu estudei no João 23 por um tempinho, e lá tem um programa de intercâmbio. Eu não fiz o intercâmbio, mas a gente recebia pessoas da Dinamarca lá no colégio. O João 23, colégio público, maravilhoso, um exemplo do que a gente tem que botar em prática no ensino público, na educação pública, para todo lugar, né? E a gente recebia lá, e assim, era visível a dificuldade deles falarem palavras do nosso idioma, da língua portuguesa. Porque é um sistema, e assim, o domínio do nosso idioma, gente, é coisa para poucos, viu? É coisa para poucos, sabe? E a gente domina. A gente vai entender claramente quem se valer de um vocabulário mais extenso, não sei o quê, e vai entender quando a gente estiver numa conversa informal, numa conversa cotidiana, numa linguagem mais coloquial. A gente tem esse domínio. Então, o nosso pressuposto, a partir da primeira aula, nós conhecemos a língua portuguesa. A gente vai aqui exercitar as várias frentes de conhecimento que a língua portuguesa nos oferece, por ser um idioma tão rico como o português é. Em especial, o português falado e radicado aqui no Brasil. O que a gente fala aqui no Brasil, o que a gente usa no Brasil. Esse é o nosso primeiro combinado. O segundo combinado é o seguinte. Antes mesmo da gente começar a aula, efetivamente, o nosso primeiro tema, porque a gente não tem como não tratar nenhum tema hoje, a gente tem pouquíssimo tempo, infelizmente, então, e é um programa gigantesco que a gente vai reduzir muito o que a gente vai falar. Eu queria ler para vocês um poema, está nesse livro aqui, ó, Toda a Poesia, do Ferreira Goulart. O título do poema é Vestibular. Vestibular. É um poema que eu leio ou no começo dos meus cursos, né, das minhas aulas com alguma turma, ou no final. Mas eu queria ler no começo com vocês. Por quê? Porque esse poema nos dá um norte de que o processo do vestibular no Brasil é um processo muito, muito difícil. Quem já, como vocês, se dispuseram, quem se dispõe a vivenciar esse ambiente pesado que envolve um ambiente pré-vestibular, já precisa ser considerado uma pessoa muito, muito, muito bacana. Isso significa que as pessoas que não sentem força para entrar nesse negócio não são fortes, não sei o que? Claro que não. Cada um tem suas aspirações, cada um tem sua própria dinâmica, seu modo de ver a vida e sua contribuição para a nossa sociedade. Cada um contribui de alguma forma. Agora, quem almeja o ambiente universitário, a academia, né, a universidade, tem que passar por esse processo. E é um processo duríssimo, de muita pressão. Né? Eu sou formado, eu tenho mestrado, não sei o quê. Assim, pintam como se fosse a última Coca-Cola do deserto, uma coisa absurda, sabe? Último biscoito do pacote. Então, gente, eu quero ler isso aqui, e aí nem vou comentar nada. A gente vai comentar vários textos juntos, mas eu queria ler para vocês, depois eu até posso enviar esse poema para vocês no grupo, mas eu vou ler, e eu queria que vocês refletissem hoje, depois, e a gente vai conversando sobre isso.
Tá bom? Vestibular. Paulo Roberto Parreiras desapareceu de casa. Trajava calça cinza e camisa branca. E tinha 16 anos. Parecia com teu filho, teu irmão, teu sobrinho. Parecia com o filho do vizinho, mas não era. Era Paulo Roberto Parreiras, que não passou no vestibular. Recebeu a notícia quinta-feira à tarde, ficou triste e sumiu. De vergonha? De raiva? Paulo Roberto estudou duramente durante os últimos meses. Deixou de lado os discos, o cinema, até a namoradinha ficou dias sem vê-lo. Nem soube do carnaval. Se ele fez bem ou mal, não sei. Queria passar no vestibular. Não passou. Não basta estudar? Paulo Roberto Parreiras, a quem nunca vi mais gordo, onde quer que você esteja, fique certo de que estamos de seu lado. Sei que isso é muito pouco para quem estudou tanto e não foi classificado, pois não há mais excedentes. Mas é o que posso lhe oferecer. Minha palavra de amigo desconhecido. Essa mesma quinta-feira, em Nova York, morreu um menino de 13 anos que tomava entorpecentes. Em São Paulo, outro garoto foi preso roubando um carro. E há muitos outros que somem ou surgem como cometas ardendo em sangue nestas noites, nestas tardes, nestes dias amargos. Não sei para onde você foi, nem o que pretende fazer. Nem posso dizer que volte para casa, estude, mas e tente outra vez. Não tenho poder nenhum, nada posso assegurar. Tudo o que posso dizer-lhe é que a vida não foge, é que a gente não foge da vida. E que não adianta fugir. Nem adianta endoidar. Tudo o que posso dizer-lhe é que você tem o direito de estudar. É justa a sua revolta. Seu outro vestibular. Ficam estas palavras. O nome do poema é Vestibular. Eu vou mandar para vocês, claro, mas fiquem à vontade para procurarem depois, evidentemente. Eu não quero me aprofundar, queria que ficasse mesmo como reflexão. Palavras de reflexão. Queime essa ideia na cabeça, depois talvez a gente volte lá no final, quando a gente estiver nas últimas aulas, a gente vai queimar isso e vai falar um pouquinho sobre esse poema. Depois disso tudo. Pode falar, Juscelane. Então, com esse poema aí que você leu, eu me recordei de uma música, que é um samba, que é um samba do Martinho da Vila, que se chama Pequeno Burguês. Entendeu? Sim, com certeza. Tô apaixonado, nossa senhora. Tô apaixonado. Isso aí veio na minha cabeça aqui, Pequeno Burguês. Olha, gente, então olha aí, ó, tá vendo? Já temos É isso que eu quero. A gente vai fritar aqui todo mundo junto nessas ideias e assim, já temos a primeira correlação feita, a primeira intertextualidade feita. Procure então o Pequeno Burguês de Martinho da Vila, leiam o vestibular e aí pensem no que a Juscelane jogou aqui pra gente. E eu vou pensar isso com mais calma, eu vou procurar, eu vou botar os dois textos e vou pensar nisso sim. Vou pensar nisso sim. Tá? Gente, vamos começar os trabalhos então. Vou apresentar aqui a tela a vocês. Acusem, por gentileza, se vocês estão vendo bem o material. Sim? Se todo mundo estiver vendo, faz isso aqui, ó. Sim, professor, estamos todo mundo vendo. Pode abrir também, acho que fica mais fácil. Pode abrir o microfone à vontade. Sim, tá dando para ver. Tá dando para ver? Tá sim. Maravilha. Então é isso, gente. Nosso primeiro tema é língua e linguagem. Eu adoraria começar com vocês falando sobre um conteúdo que é importante, que é mais introdutório do que propriamente um conteúdo que vocês vão utilizar
Vocês vão ter uma cobrança direta disso na prova, que são as classes gramaticais de palavras, ou seja, saber o que é um substantivo, um adjetivo, um verbo, um numeral, um artigo. Eu vou deixar links a vocês no Drive de aulas que eu já gravei e que eu coloco no YouTube. Eu fiz isso ao longo do ano passado inteiro, então eu tenho algumas coisas já lá bem, assim, bem definidas, algumas aulas gravadas que vão falar sobre esse assunto. Eu tenho 3 aulas um pouco mais extensas, é bem verdade, mas que abarcam esse conteúdo. Fiquem à vontade. Não é um conteúdo que que eu quero que vocês vejam obrigatoriamente, mas eu sugiro fortemente que vocês vejam, porque isso vai facilitar. Na hora que a gente estiver comentando aqui alguma coisa, eu falar, esse substantivo aqui. Saber o que é um substantivo, um verbo, um adjetivo, isso facilita muito a nossa vida. O problema é que se a gente for parar para ver isso aqui, a gente vai gastar 2, 3 aulas, e eu não quero que a gente perca tanto tempo com uma coisa que é mais introdutória do que propriamente uma coisa que vocês vão ser cobrados, algo que vocês vão receber, algo que vocês vão ser cobrados na prova. Ok? Então, para começar, vocês vão ver isso muito nas aulas, essas pequenas citações aqui, e eu começo com Lígia Fagundes Telles, uma mulher que é importantíssima na nossa história, a história da literatura, uma das grandes mulheres na literatura, um espaço muito machista, um espaço muito misógino, um espaço que geralmente é dominado por homens. E Lígia Fagundes Telles é uma mulher, uma contista, uma romancista brasileira, que em 2016 foi candidata ao Prêmio Nobel de Literatura. Para vocês terem uma ideia da importância dessa mulher, que infelizmente não é tão discutida nos nossos espaços. E podem ter certeza que aqui a gente vai ver bastante dessas figuras invisibilizadas. Por mais que Lígia Fagundes Telles seja uma das mulheres mais faladas e tal, ainda assim, em detrimento aos homens da literatura, aos grandes poetas, escritores da literatura, ela é, sim, invisibilizada. A gente vai tentar buscar mais a fundo essas figuras e outras também. Combinado? E esse é um trecho de uma fala dela em um documentário muito maravilhoso, pelo qual eu sou apaixonado, chamado Narrarte. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o título. Narrarte. É dirigido pelo filho da Lígia, o Gofredo Teles Neto, e co-dirigido pela filha do grande expoente do cinema novo no Brasil, o Glauber Rocha, a filha dele, a Paloma Rocha. Vou botar aqui para vocês. Podem procurar isso no YouTube. Tem o documentário na íntegra no YouTube. É um documentário muito maravilhoso, que fala um pouquinho da vida dela, mas com uma poeticidade maravilhosa. Eu sou apaixonado. E ela diz isso. Não é possível procurar novas palavras para dizer eu te amo, e, no entanto, estou eu em busca dessas palavras, dessa nova forma. São as aventuras da linguagem. Vejam bem, isso diz muito, isso tem muito a ver com o que a gente vai discutir e abordar ao longo desse nosso conteúdo de hoje. A linguagem, gente, é essa busca, esse rio poético, sei lá, esse mar no qual onde a gente busca inspirações e vai mudando a forma de falar, de comunicar as coisas. Então, a forma como nós nos comunicávamos, a sociedade, né, se comunicava há 100 anos, há um século, é completamente diferente da forma como a gente se comunica hoje. E essas são as novas formas, as novas palavras que buscam dizer o eu te amo. Sabe?
por mais que a gente, às vezes, pense assim, nossa, não tem como a gente avançar, como a gente evoluir. Pelo contrário, a gente está em constante evolução e mudança. Então, essas aventuras da linguagem nos fazem buscar novas palavras à sociedade, né? Não só os escritores, não só os estudiosos, né? Os linguistas, enfim, mas a sociedade que constrói um idioma, que constrói a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, né? E isso é muito maravilhoso. Então a gente busca diariamente novas formas para dizer eu te amo. E é essa a construção, a evolução da linguagem. Perdão. E a partir disso a gente chega para falar sobre a diferença entre língua e linguagem. Que parecem ser coisas muito parecidas, mas são coisas distintas e correlacionadas. Uma coisa não está dissociada da outra. Mas a gente sabe o que é realmente cada coisa. A língua é esse código verbal, gente. Esse conjunto de palavras de um determinado grupo. Então, e eu nem estou me referindo neste momento que a gente vai ainda abordar, a gente vai ainda passar por variação linguística mais adiante, mas pensemos inicialmente em língua como um idioma, sabe? Português, espanhol, francês e por aí vai, né? Português, castelhano, enfim. Pensemos inicialmente assim. Este código verbal, sem a gente pensar antes no português que é falado aqui em Juiz de Fora, no Piauí, em Manaus, no Rio Grande do Sul e por aí vai. Mas a língua é este código verbal, esse conjunto de palavras específicos, esse conjunto de palavras específico de um determinado grupo, ou seja, conjunto de palavras em um determinado signo, ou seja, na língua portuguesa, amor, sentimento, alegria, paixão, terror, tristeza, fé, esperança, por aí vai. Compartilhadas por um determinado grupo, ou seja, no caso do Brasil, a língua portuguesa falada no Brasil é este conjunto de palavras e de combinações específicas daqui. Ok? A linguagem já é, digamos assim, a alma da língua. Bem grosso modo. Porque este mecanismo utilizado para falar, para transmitir conceitos, perdão, transmitir conceitos, ideias, sentimentos, tudo que é utilizado no processo de interação, esses gestos que eu faço assim, a minha gesticulação facial, sabe, a concordância de vocês fazendo sim, não, tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Ok? Deu para pegar essa diferença? Ok? Sempre acusem aqui, mandem aqui no chat. Tudo bem, professor? Tudo bem, Airan? Fiquem à vontade para me chamar de professor, Airan. Airanzinho do português. Qualquer coisa. Fiquem à vontade. Eu queria apresentar a vocês, vou passar de forma mais, vou passar mais depressa por isso, um pouquinho de uma análise histórica, para mostrar que a gente não tira esses conceitos, essas ideias, tudo que a gente fala aqui do nada. Isso tem um processo de construção, né, que vem de muito tempo, e no caso, vem de muito, muito tempo mesmo, né, antes da Era Comum, no caso, né, ou, como a gente fala, né, normalmente, antes de Cristo, né, do nascimento de Cristo. Uma pequena citação, uma parte de mim é permanente, outra parte, linguagem. Fritemos aí também sobre essa pequena citação. Mas eu queria trazer para vocês, e claro que sempre que eu estiver trazendo uma abordagem histórica mais técnica, entendo que isso é meramente uma
uma correlação, uma coisa que para vocês saberem que a gente não tira as coisas do nada, sabe? Por que que isso é língua? Por que que isso é linguagem? Há todo um processo de construção que vem desde lá de trás e a gente vai aperfeiçoando aos novos tempos. Por exemplo, o estudo da linguística, por mais que seja muito mais moderno, ele é essa modalidade de estudo da língua e da linguagem, grosso modo, né? Desses sistemas de signos que compõem a língua e dos outros signos e dos outros mecanismos de comunicação que a gente tem, gestos, feições e por aí vai. Essa é a linguística. E junto ao estudo linguístico, mais antigo, a linguística tem o estudo da filologia, que é o estudo da palavra, né? Que é mais obsoleta por ser um estudo, digamos assim, anacrônico. Ou seja, ele não considera... O estudo ele parou no tempo. Ele não considera nuances mais modernas, não considera as mudanças na sociedade. Isso é um anacronismo, digamos assim. A partir da língua e da linguagem. Sobre língua e linguagem, melhor dizendo. Então, a gente está voltando do tempo. Linguística, o estudo mais moderno da língua, da linguagem, o estudo sincrônico, que vai se atualizando, e o estudo da filologia, que é anterior à linguística, que estuda, também fazia um estudo, principalmente por meio de textos antigos, sobre língua e linguagem, né? Um estudo mais antigo e que fica parado, né? Fica meio travado. Mas a gente vai focar só na linguística aqui. E o seu surgimento tá, assim, ele é muito mais moderno, mas as bases do surgimento da linguística aconteceram 6 mil anos atrás. 6 mil anos atrás. Muito, muito tempo, na construção de uma parada chamada gramática de Panini. Um cara da região ali da Babilônia, né, daquela instância ali persa, né, antigamente, isso a gente está falando do século IV antes da Era Comum, ou antes de Cristo, né, da forma que fica mais tranquilo para vocês. Esse cara, o Panini, ele vivia nessa região, né, e viu que o pessoal, que tinha muita fé naquele lugar, não conseguia rezar para os seus deuses e tal, pro Vedas, que é a deusa da palavra, né? Não conseguia rezar de forma bacana, ou melhor dizendo, não conseguia rezar, porque não tinha o domínio de uma coisinha aqui, ó, chamada sânscrito, que traduzida significa língua bem articulada. O sânscrito era a língua, o sistema, o código linguístico utilizado e a partir do qual os hindus, né, faziam as suas orações, pronunciavam os Vedas, né, os hinos sagrados. E muita gente não conseguia porque não tinha domínio do sânscrito. O que o Panini fez? Pegou ali, construiu um livro, aí a gente chama de gramática, entre aspas, mas é um livro que ajudava as pessoas a pronunciarem os hinos sagrados, os Vedas, em louvação à deusa da palavra, sem erros. Sem erros. Porque quando, assim, isso na antiguidade, evidentemente, tal, quando as pessoas cometiam um erro para pronunciar esses hinos, era considerado uma blasfêmia, sabe? Uma heresia danada, entendeu? E a partir daí que a gente começa a ver um estudo, uma coisa assim, um estudo que comparasse e começasse a sistematizar, colocar num papel e colocar assim, organizar mesmo uma língua, a ideia da comunicação e tal, né?
foi o primeiro registro que a gente teve de um estudo linguístico na nossa história. Primeiro registro, não que a gente não tenha tido outros, mas esse é o primeiro livro, a primeira coisa que a gente tem ali como que comprove, o primeiro material que nos apresente esse negócio. E a gramática, a parte de muito tempo depois, a gente está falando de século IV a.C., a gente pode avançar séculos e milênios depois. Ok? Então, a gramática é fruto desses estudos comparativos com outras línguas. Então, ele vê ali o sistema, as regras de uma língua, e olha assim, olha, o que eu posso adaptar? O que no português cabe? Por exemplo, eu pego aqui como base francês, vamos pensar assim, línguas da mesma origem, né? Línguas latinas e tal, oriundas do latim. Vou ver aqui o que tem aqui de mais ou menos igual e vou botar aqui para adaptar e criar umas regras para o português. Pensemos assim, ok? E aí chega-se a este tratado, que é a gramática. A gramática nada mais é do que um tratado, um conjunto de regras comuns a todo mundo para organizar, para não deixar todo mundo, para não deixar, por exemplo, uma pessoa que mora no Piauí, como o nosso querido Leandro, a pessoa que mora no Piauí, que tem um modo, tem assim, seu próprio vocabulário, sua própria forma de utilizar o português, que é diferente da minha forma, da forma de um carioca, de um morador de Brasil. É mesmo. Oi? Perdão. É mesmo. Sim, então assim, e eu consigo falar de todos os tipos, não... tipo... Pode falar. É tipo, eu meio que falo de todo tipo, às vezes eu falo de um jeito, mudo do outro, entendeu? É o costume. Então, mas isso faz com que a gente se organize para que as suas regras não sejam diferentes das minhas regras e que a gente consiga. Isso foi feito muito para a gente não se complicar em vestibulares, em conversas e tal, que a gente tome como base o mesmo conjunto de regras, digamos assim, respeitando cada especificidade, individualidade, ok? Alguém levantou, o Gui levantou a mão? Gui levantou a mão. Você quer falar? Não, na verdade, fui eu, porque o Lucas, perdão, pode falar. Moveu umas engrenagens aqui na minha cabeça, então o que eu entendi foi isso, assim, na minha cabeça. É um sistema de leis, né? A gramática. Não, acaba sendo uma lei. Eu prefiro que você grave como regras. Sabe? Entendi. Porque lei é uma parada assim, parece que é meio fixa. A regra a gente consegue mudar mais facilmente. Uma lei é mais difícil, digamos assim. Combinado? Entendi. Show. Então, gente, a partir disso aqui que a gente começa a ter o estudo desse negócio, de língua e linguagem. Ok? Estudo da linguística, que é o alicerce, né? A ciência que estuda a língua e a linguagem e seus sistemas. Perdão, desculpa. Então, fica assim, combinado. Então, ok, combinado. Língua e idioma. Vamos partir então para o próximo tópico. Todo mundo entendeu? Sim. Deixa eu só ver aqui. A Gui falou que tá tudo certo então para ela. Combinado então. Você esqueceu de abaixar a mão. Tá ok então, querida. Fechado. Então a gente parte para língua e idioma, que é o segundo ponto. A gente vai falar sobre língua, depois a gente fala sobre linguagem, a gente mistura tudo e toma como Nescau. Gente, inicialmente, língua igual idioma. Vocês vão encontrar diferenças. Mas neste momento, agora, eu quero que vocês gravem isso como coisas similares. Mais adiante, a gente desmembra isso melhor. Ok? Mais adiante, a gente desmembra isso melhor. Porque pode ter a língua caipira, a língua fluminense, a língua carioca, a língua paulista, paulistana e por aí vai. Mas
inicialmente vamos gravar assim para que não fique ruim para ninguém. Combinado? A língua é este código criado para facilitar a construção e a transmissão de uma mensagem, comunicação. Exemplo, a língua portuguesa é o código verbal padrão e ou mais utilizado pelos brasileiros e brasileiras no ato comunicativo. Por que eu falo isso? A língua portuguesa é o idioma que a maioria das pessoas que vivem no país dominam, e isso porque só no Brasil a gente tem mais de 2.000 línguas, 2.000 idiomas de povos originários. Então isso assim, não tem como a gente falar que é o único idioma, isso é uma grande fantasia. Ótimo, ok? Então, mas a língua portuguesa é o idioma oficial e é o mais utilizado. Então, é mais fácil que a gente é muito mais fácil, é muito mais usual a língua portuguesa no nosso cotidiano do que outro idioma, um idioma de algum povo originário e por aí vai. Ok? Mas língua, gravemos isso, é diferente de fala. Porque a fala ela acaba também a gente tem variações, entendeu? E na fala, a gente não precisa necessariamente seguir à risca o que os conjuntos de regras nos estabelecem e tal. Claro que a fala, dentro de determinados contextos, vai nos exigir um uso específico. Então, claramente, a minha fala em um ambiente como o nosso aqui não vai ser o mesmo no ambiente que eu estiver, um ambiente mais informal, um ambiente mais contraído. Não vai ser o mesmo, não vai ser a mesma fala que eu vou utilizar no ambiente formal, como uma aula, ou num bar, num restaurante, enfim. Mas nessa fala a gente encontra essas variações, que não são transgressões, longe disso, são prova viva de que a língua é dinâmica e que ela é viva, ela está no nosso cotidiano e a gente vai utilizando. Então surge um cringe da vida aí, a gente vai usar, vai falar que o professor, que as pessoas, o professor já falou e tal, é cringe aquele cara lá. Então, tá vendo? Essas coisinhas assim vão surgindo rapidamente no nosso cotidiano. Rapidamente. E vão invadindo a nossa fala, a nossa comunicação. Ok? Enquanto a língua já é uma coisa mais, assim, complexa. Ela tem uma estrutura muito mais diferente. Entendeu? A gente trabalha dentro da língua algumas instâncias. Uma delas é o ato comunicativo, que é essencialmente comprometido com a compreensão. O ato comunicativo diz respeito à inteligibilidade, ou seja, a forma como eu me faço entender e como eu sou entendido. Né? Isso é comunicação. Não adianta você combinar com alguém o que você está falando sem que a pessoa concorde com aquilo que você está combinando. A comunicação é um processo de fala e escuta, de recepção. Então eu entendo, me comunico, entendo de formas distintas. Né? Então, essa compreensão entre locutor e interlocutor é muito importante. Locutora, interlocutora, locutor, interlocutore, é tudo muito importante. Ok? Para tal, a gente precisa não somente observar numa língua a comunicação verbal. E, assim, podem
tirar essa dúvida olhando na internet, no YouTube. Procurem lá. Jornal na Espanha. Pegando assim o idioma. Vocês saíram da aula há pouco. A forma como eles gesticulam, como o povo espanhol, né, gesticula, em especial as pessoas que vivem na região de Madrid, evidentemente, que falam o castelhano e tal. O gestual com mãos, feições, é muito diferente de quem mora, por exemplo, na Itália, de quem mora no Brasil. Isso se a gente for desdobrar regiões do Brasil. Aí a gente fica a noite inteira falando. Mas a comunicação, a língua, ela também tem como base a comunicação não verbal. Né? Um gesto, um comportamento, um olhar, tudo isso compõe o ato comunicativo, a estruturação de uma língua. E aí foi o que eu disse lá atrás. Esse conjunto de normas e tal, porque a gente tem todas essas diferenças, mas acaba que a gente precisa de alguma coisa só para se basear, só para ter um norte. Porque senão a gente fica muito confuso. Poxa, não é o mesmo português que fala nos lugares e tal, mas a gente precisa de uma base para poder minimamente não se perder nessa interação. É esse o pensamento da construção de uma gramática. Pelo menos a base é maravilhosa, né? A realização talvez não seja tanto, mas a base é maravilhosa. Você tenta unir as diferentes formas de fala num conjunto que teria que dar liberdade às pessoas de manter a mesma forma de comunicação, a mesma variação que existe na nossa sociedade, não só de região para região, mas de situação em situação, de geração em geração, e por aí vai. E por aí vai. Mas a gramática é isso. Ela inicialmente tem esse intuito, né, de unir as pessoas pelas diferenças a partir de um conjunto de regras que norteasse os portugueses falados no Brasil, né, se a gente citar só o Brasil pela gramática. Gente, alguma dúvida antes de a gente passar para a linguagem? Por favor. Super de boas. De boa? Tudo certo, então? Sim, sim. E aí, gente? Por enquanto não, Juliana. Por favor, gente. Isso é... Ah, sim, sim, claro. A gente já está terminando, mas sem problema nenhum. Vai ficar gravado aí, a gente... Depois você acompanha o finalzinho. Bom, gente, se não temos nenhuma dúvida, se ninguém mencionou nada, ninguém citou nada, gente... Eu vou dar continuidade, então. Pode passar. Porque o que deu para entender foi realmente o que você quis passar, sabe? Esse assunto de saber receber, sabe? De saber receber, tipo assim, a gente conseguir conversar e também saber escutar, e mais ou menos isso. Não, é isso aí, é isso aí. A gente não tem que entender tudo na rissa, mas é isso, é isso, é isso. É isso aí. A linguagem é meu esforço humano. Clarice Lispector. Bem, linguagem é esse processo interacional, gente. Depois da língua, a gente está falando do sistema, do código e tal. A linguagem já é a essência, a alma e tal. Este processo interacional de transmissão de conceitos. Então, para a gente falar o que é amor, existem vários idiomas com outros tipos de tradução deste conceito, desse sentimento. Então love, amor, isso nas línguas latinas, mas e também no inglês.
Se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar em outros e vários, nos muitos idiomas que a gente tem, oficiais e não oficiais, os milhares, dá para falar sem medo de errar, formas diferentes de se falar a mesma coisa, o mesmo conceito. A linguagem é isso, né? E nisso não se restringe tão somente às palavras, mas a essa interação que acontece por outros mecanismos que não o léxico, as palavras, né? Então, por exemplo, coraçãozinho, ou então um coraçãozinho assim, por exemplo, ou várias formas, sabe? A pessoa fala, eu te amo, a pessoa vai lá e se derrete toda. Tudo isso, gente, é linguagem não verbal e isso está atrelado a esse conceito, a essa ideia. Com a difusão da informática e tal, a gente acaba criando um outro tipo de linguagem, né? Além da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Né? Linguagem verbal, palavra, tudo bem, escrita. Linguagem não verbal, perdão, linguagem verbal, aquela palavra, escrita e tal. Linguagem não verbal, gestos, feições, sentimentos, reações, por aí vai. Né? Imagens, tudo. A linguagem digital, ela é essencialmente não verbal, mas ela usa combinações numéricas que a gente chama de algoritmos, né? Que constroem sites, aplicativos, jogos, né? Que mesclam esses dois tipos de linguagem. Né? Essa é uma linguagem mista. Mas como essas combinações numéricas, ou seja, essa combinação não verbal com uma combinação verbal faz com que as pessoas especialistas, né, em construções de sites, aplicativos, jogos, eles fazem com que essas pessoas utilizem linguagem verbal, linguagem não verbal juntas, construindo uma linguagem digital. E a partir desse conceito é que a gente consegue estudar funções e recursos expressivos e significativos, que são as figuras de linguagem. Então, é a partir dessa linguagem verbal, dessa linguagem não verbal, das intenções que a gente tem, da ideia dos conceitos que a gente tem por trás, os recursos expressivos, ou seja, eu quero falar eu te amo, mas como você quer falar eu te amo? De que forma? De que maneira? Temos várias maneiras. Essas são as figuras de linguagem que nós vamos abordar mais adiante nos nossos encontros. E para a gente caminhar para o encerramento, a gente vai ter uma aula só para variação linguística, mas eu queria antecipar aqui 2 tópicos que mencionam, primeiro, variação linguística, as variações de uma língua oscilam social, regional, histórica e culturalmente. Então você tem 4 tipos de variações linguísticas. Não somente as regionais como a gente conhece comumente. Variação linguística. Pensa já em cada estado da região Nordeste, em cada estado da região Sudeste, região Sul, Centro-Oeste. Tem vários tipos de variações. Desde variações sociais, variações regionais, históricas, culturais. Tudo é variação linguística. E essa variedade, né? Essas variedades e tal, elas acabam ficando submetidas, e aí vem o outro lado da construção da gramática, porque com a construção da gramática veio a variedade de maior prestígio social, e por aí vai, não sei o que é a variedade padrão, a norma culta. Então, é o outro lado da gramática. Né? A gramática veio para tentar unir as diferentes formas de falar unir pelas diferenças. Mas quando cria um padrão, isso acaba ganhando prestígio, ganhando notoriedade, e isso acaba criando aquela ideia, aquele conceito, aquela ideia equivocada de que uma pessoa fala errado português, comete um erro de português. Isso é balela,
Isso não existe. Erro de português é algo muito difícil. É só se eu falasse assim, Zé, mortadela, abajur, celular, doçar vivon, sabe? Isso é um erro de português. Porque você não conseguiu unir esses signos, dando significado a ele, dando sentido a ele, né? Isso a gente vai entrar com mais calma, com mais tranquilidade e tal. Mas esse é o problema. A partir da criação da gramática, a gente tem a emersão, né, no caso, surgir essa elitização da língua. Quem fala, quem segue o mais próximo, o mais estreitamente possível a variedade padrão, a norma culta, ganha prestígio, ganha notoriedade, por aí vai esse negócio todo. Há alguma pergunta, gente? Por favor. Não? Ficou muito bem entendido, sabe, professor? Fico feliz em saber isso, em ouvir isso. Não, ficou assim, ficou muito bem entendido. A gente quer... Eu, falando por mim, né, a gente... eu quero muito que chegue na hora das variações linguísticas, para essa parte aí me pega muito, por ter muita coisa cultural, sabe? Exato. Muita coisa daqui. Eu sou doida com o Brasil, rapaz. Em comparação, o pessoal fica... como é que eu posso falar? Fica muito lá fora, tudo muito lá fora. Comigo não tem isso, não. Vocês vão saber mais, com mais profundidade adiante. Mas eu tenho certeza que 95% das músicas, por exemplo, que eu consumo são daqui. 3% são músicas de origem espanhola, e não somente da Espanha, da América Latina, dos países hispanohablantes, e 2% é misto. Não é só inglês, não é só francês, é misto. Então eu sou apaixonado também. E o senhor falou de música aí, né? Aí eu lembrei de outra música. Pelo amor de Deus, para quem acredita, tá no céu. Aí eu lembrei de outra música que chama... deixa eu lembrar quem que canta. Não sei. Candeia. E Dona Ivone Lara. Que é samba, antigão. De cota. Minha turma. Almoço com eles, janto com eles quase todo dia. Essa música aí ela se chama Sou Mais o Samba. Não sei se você já escutou. Se você pegar para escutar, é mais ou menos isso aí que eu quis falar, entendeu? Fica mais... Gente, já temos várias referências hoje. Fica aí pra gente sextar com toda alegria. E assim, sextar sempre com toda a responsabilidade. A gente ainda está passando por um período dificílimo. Não tem como eu não mencionar isso. Até para a apresentação, a gente já está caminhando para o encerramento. Vamos sextar, porque é importante que a gente sexte, que a gente não perca isso, não perca a essência de curtir bons momentos, ainda que com toda a responsabilidade. Eu sinto que a gente está em vias de começar a melhorar, sabe? Ainda que tudo e, enfim, uma pessoa em específico contribua para a manutenção desse problema, dessa tragédia, desse pesadelo que a gente vive no Brasil, né? A gente já vivia um inferno desde 2019 e a gente passou a viver outro a partir do ano passado, e o inferno de 2019 certamente é muito pior e agrava muito mais esse nosso inferno atual. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Eu, infelizmente, sempre tenho ido
pegar. Eu estou fazendo muita coisa de retirar coisas nos bares, nos restaurantes, para não comer no lugar, mas sempre dar aquela força, principalmente para comércio local, para bares locais, por aí vai. Né? Mesmo que pouquinho, mas dando essa força. Eu tenho visto muitas aglomerações, gente. Não são poucas, não. Tenho visto muitas, sabe? Então, protegemos-nos. Vamos nos proteger, sabe? Vamos nos proteger. Espero que todo mundo já tenha tomado pelo menos a primeira dose, senão isso vai acontecer logo, logo, que a gente tome a segunda, que a gente contenha esse negócio e comece gradativamente a Verdade. viver um pouco o que a gente achava que era uma vida normal anteriormente, né? E a gente vai se acostumar com a nova vida, não tem a menor dúvida disso, mas que a gente consiga pelo menos reconquistar o espaço que é muito importante para a gente, que é a rua, né? E que a gente reconquiste isso, deixando ela um pouquinho vazia nesse momento, ficando em casa o máximo que for possível. Maravilha, isso é muito, muito, muito bom. Eu tomei a minha na semana passada, segunda passada, não nessa, na outra segunda. E tomara que a gente logo, logo se imunize completamente, que o vírus pare de rodar, pare de machucar tanta gente, né? Machucar tantas famílias. E é isso. Vamos nos proteger. Beijo a todo mundo. Sextou. Até semana que vem. Eu deixo tudo para vocês lá no Drive e vou mandando para vocês tudo o que eu prometi ao longo da aula, da aula, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Sextou. Sextou. Tchauzinho aí pra Sextou, todo hein? mundo. Tchau. Boa noite. Tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada aí. Tchau. Obrigada aí. Satisfação ter colado aí. Satisfação. Valeu. Valeu, tranquilidade.